Olá, tudo bem? Retornamos com a matemática, matemática que estamos estudando para a nossa prova do Enem. Hoje vamos entrar com leis do seno, leis do cosseno. Porém, essa matéria é um tanto quanto complicada, porque ou você decora, ou você visualiza a definição, e aí sim tem um pouco mais de argumentos para decorá-la, porque fazer a demonstração em todos os momentos é complicado. Então, essa aula eu irei demonstrar a lei do seno e a lei do cosseno, para que você, pelo menos na hora de lembrar dela, fale, olha, o professor ele fez isso, aí ele saiu de um Pitágoras, aí ele veio para uma semelhança, aí ele foi para isso, ele foi para o ângulo central, inscrito, e aí sim fica um pouco mais fácil para que você recorde dessas fórmulas, ok? Então, a aula de hoje vai ter duas demonstrações. Para quem gosta de demonstrações, vai ser uma aula bem divertida, e para quem nunca viu, vai ver que não é algo tão complicado assim. Obviamente, eu estou falando da lei do seno, lei do cosseno, mas ela é tranquila de realizar aqui, ok? Então vamos fazer as demonstrações e vamos aplicá-la, ok? Então vamos ver os nossos itens da aula de hoje e vamos para as nossas definições, demonstrações, ok? Então, trigonometria em triângulos quaisquer. Quando a gente fala de triângulos retângulos, a gente usa as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Usa a tabelinha do 30, 45, 60 e assim por diante. Então, leis dos senos, lei do cossenos e reconhecimento na natureza de um triângulo, ok? Essa parte fica mais nos exercícios que iremos trabalhar em uma próxima aula. Então, tá aqui. Teorema dos senos. Os lados de um triângulo são diretamente proporcionais ao segmento dos ângulos opostos numa razão igual ao diâmetro da circunferência circunscrita a um triângulo. Eu imagino um aluno lendo essa parte, olhando esse formulário, A sobre seno do ângulo A igual a 2R. Entendo que não faça muito sentido, ok? Se eu não realizar a demonstração, eu simplesmente vou mostrar e vou sair resolvendo as questões. E a minha ideia não é essa. A ideia é pelo menos você entender. E essa do seno é muito mais tranquila de aprender. Então, eu deixei aqui esse desenho e daqui a pouco vou para o próximo slide. Antes, eu quero que você entenda sobre ângulo central, este alfa aqui, e sobre ângulo inscrito, que seria o meu beta, ok? Eu gosto de fazer associação com um atirador, que ele precisa acertar o ponto A e o ponto B. Então, esse atirador, ele olha para o ponto B e ele faz um giro alfa e olha para o ponto A. Então, ele fez esse giro de alfa, ok? Se eu estou atrás dele, ok? Então, perceba, esse atirador que está no centro, ele tem, vamos imaginar que seja 10 metros aqui, e esse 10 metros aqui. Se eu estou 10 metros de distância do atirador central, e eu quero atirar no ponto A e no ponto B, que eu vou trocar a cor, vou pegar um verde, eu quero atirar no ponto B, vou girar o meu corpo e vou atirar no ponto B. Perceba que quanto mais para trás eu estou, menor vai ser o ângulo que eu preciso formar, ok? Vou fazer uma demonstração aqui para vocês. Não riam, por favor. Se eu estou perto de alguém e quero atirar em dois elementos, o
quero mirar, né? Não quero atirar em ninguém, não quero matar ninguém. Se eu quero movimentar aqui, eu faço um giro grande. Se eu me afasto, o giro será menor. Vocês concordam? Então, se eu me aproximo, eu tenho que movimentar muito mais a minha mão. Se eu me afasto, eu posso fazer um giro menor, ok? Certo? Ó, estou saindo do seu computador, estou saindo do seu computador. Se eu me afasto, eu tenho que fazer um giro maior para sair dele e para sair da tela do seu computador, ok? Então, é essa a ideia do atirador, ok? Por favor, não atirem em ninguém, não façam isso em casa porque é perigoso, ok? Então, se o atirador do meio, ele precisa fazer um ângulo de 120 graus para olhar no A, correr o olho aqui, 120 graus, esse arco que eu estou traçando, o cara que está lá atrás, ele vai correr o ângulo em 60 graus. Então, a relação do central para o inscrito, que o central é o dobro do inscrito, ok? Então, veja, para eu começar a falar sobre leis do seno, eu preciso disso. Então, esse atirador aqui atrás, 60 graus, e o atirador central, 120 graus. Um é o dobro do outro. Então, com isso, eu vou mostrar a lei do seno para vocês. Tá aqui. Esse é o meu ângulo A, ok? Então, esta pessoa está mirando no B e ela está mirando no C. Sim? Então, ela vai fazer um giro da metade desse arco. Vocês concordam? Foi o que eu fiz anteriormente. Porém, se existe outra pessoa aqui, vou colocar o meu A', e ele quer atirar no B, e depois ele quer atirar no C, ele não vai ter que percorrer isso aqui? Ou seja, esse ângulo aqui também é chamado de A. Então, qualquer ponto que eu esteja na circunferência, se eu mirar aqui no B, se eu mirar lá no C, este ângulo valerá A, ok? Nem que eu esteja próximo. Olhei para cá e vou ter que olhar para lá. Esse ângulo será o valor de A. Tranquilo? Então, é isso que eu tenho a necessidade. Talvez aí já fique mais fácil de entender. Vamos pegar uma cor para destacar. Então, está aqui o meu A. Ele olhou para o B. Ele correu os olhos em cima desse arco e mirou no ponto C. Se aqui vale, vamos imaginar, 150 graus, esse ângulo valerá 75 graus, ok? Já vou apagar isso. Se eu tenho um outro atirador aqui, ele vai mirar no C, ele vai percorrer esse vermelho que eu comentei que valeria 150 e ele vai mirar no B. Esse ângulo será a metade desse cara aqui. Ok? Então, veja. Mesmo que eu faça um deslocamento, e aí eu vou trocar essa letrinha, vou colocar um A', para que você entenda que eu trouxe esse cara para cá. Ok? Mas aí perceba, eu vou começar a apagar para não ficar poluído. Perceba uma coisa, quando eu trouxe esse ponto A para cá, e esse elemento passou pela origem, você concorda que eles têm um ângulo de 180 graus? Então, esse ângulo inscrito valerá metade, 90. Então, se eu estou no centro, eu mirei o A', mirei o B, eu dei um giro de 180 graus. Esse ponto C, ele vai mirar aqui e vai mirar no B, formando um ângulo de 90 graus. E aí você consegue perceber que você caiu num triângulo retângulo. Então, se eu tenho esse ângulo A aqui,
que é o mesmo que esse ângulo A, eu posso fazer o seno desse ângulo A. Qual seria o seno desse ângulo A? Cateto oposto, que é o meu Azinho, sobre a minha hipotenusa. A minha hipotenusa são 2 raios. Você pode trocar de lugar ou passar dividindo 2R e passa o seno dividindo. Você acha aquela relação. Você pode fazer essa relação com qualquer um dos elementos, que você vai achar isso aí. 2R igual a C sobre seno C. Ok? E aí, por isso ele mostra essa parte aqui. Ok? Então eu espero que você tenha entendido a questão do ângulo central e ângulo inscrito, que a partir dessa informação eu consigo fazer a demonstração da lei do seno, ok? Então, nada mais é que ele cria um triângulo retângulo dentro da circunferência. Para ter um triângulo retângulo dentro da circunferência, a hipotenusa precisa ser o meu diâmetro. Vou mostrar novamente. Então aqui, eu tenho uma circunferência. Se eu traço, aqui está o meu centro. Se eu traço o meu diâmetro, marco o ponto A, marco o ponto B, eu tenho um atirador olhando com 180 graus. Quando ele olha para o A, aí depois ele olha para o B. Se eu pego qualquer ponto, vamos marcar o ponto C, e ele olha para o B e depois olha para o A, este ângulo vai ser a metade, ok? Então veja, vamos poluir aqui. Ele olhou para o B, olhou para o A, 90 graus. Ele olhou para o B, olhou para o A, 90 graus. Ele olhou para o B, olhou para o A, 90 graus. Ele está muito próximo, olhou para o B, olhou para o A, 90 graus, ok? Então, a gente cai no triângulo retângulo e aí consegue fazer a razão trigonométrica. Então, a lei do seno, eu forço o meu triângulo a virar um triângulo retângulo e uso a razão do seno, ok? Então, veja, é um forçar, porque ele não vai alterar o ângulo. O ângulo, trazendo ele para baixo, ele permanece o mesmo. Porque a pessoa que estiver na circunferência vai ter que olhar com o mesmo ângulo. Aí entra o primeiro exercício. Num triângulo ABC, temos que B vale 30 graus, AC vale 6, calcule a medida do raio. Então, eu tenho que seno... A minha formulazinha é 1 lado sobre o seno do lado oposto é igual a 2R's. Se eu tenho o 6 sobre o seno do ângulo oposto é igual a 2R's. 6 sobre 1/2 igual a 2R's. Como eu gosto de simplificar as coisas, divide por 2, divide por 2. Esse meio passará multiplicando. Fica 3 igual a R sobre 2. O raio vale 6. Ok? Então, com isso, a gente consegue descobrir o raio, que seria esse valor aqui. Caso você não lembre da lei do seno, você teria que pegar o ponto B e posicioná-lo em algum ponto, identificar o melhor ponto para resolver essa questão na tentativa de criar um triângulo retângulo. A lei dos cossenos, teorema dos cossenos. Em qualquer triângulo, o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, menos 2 vezes o produto dessa medida pelo cosseno do ângulo por eles formado. Veja que ele fez uma leitura desse formulário, que se fosse para fazer leitura, eu prefiro que você decore esta parte. E aqui eu vou fazer a demonstração a partir dos conhecimentos que nós temos. Eu vou fazer 2 Pitágoras e um sistema, e para finalizar
um cosseno. Então veja, eu sei fazer Pitágoras, outro Pitágoras, um sistema e um cosseno, ok? Então olha a nossa demonstração. Para facilitar a visualização, veja que eu tenho um triângulo qualquer, eu não tenho um ângulo de 90 graus. Para eu formar um triângulo retângulo, eu preciso achar a altura relativa de alguém. Isso seria a minha altura. Quando eu traço essa altura, perceba que eu dividi esse A em duas partes. Não sei se são partes iguais. Eu vou chamar isso aqui de x e isso de A menos x, ok? Então, esse x temporariamente desaparece. E vou fazer dois Pitágoras. Um Pitágoras com esse triângulo, outro Pitágoras com esse triângulo. Perfeito? Então, veja, o início da demonstração é Pitágoras. É interessante associar Pitágoras porque a lei do cosseno começa como se fosse um Pitágoras. Olha só essa parte. Sim, veio de um Pitágoras, ok? Então, vamos lá. C ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual a h ao quadrado mais x ao quadrado. Fazendo o segundo, o roxo, b ao quadrado igual a h ao quadrado mais a menos x ao quadrado. Eu tenho um sisteminha e eu tenho duas incógnitas iguais. Eu posso igualar elas, que eu acho que é o mais fácil, né, do que fazer o método de adição, alguém pode se confundir. Então, h ao quadrado passa para lá o x ao quadrado, fica menos x ao quadrado. E no segundo, h ao quadrado é igual a b ao quadrado menos a menos x ao quadrado. Se h ao quadrado vale isso, h ao quadrado vale isso, logo eu tenho que c ao quadrado menos x ao quadrado é igual a b ao quadrado menos a menos x ao quadrado. Perceba que não tem mais o h, só ficou o x. É válido, né? Então vamos lá. C ao quadrado menos x ao quadrado igual a b ao quadrado menos, não vou tirar do parênteses porque eu tenho um produto notável, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, peraí, se o começo da minha fórmula é um Pitágoras, isso aqui veio de um produto notável? Sim, veio de um produto notável. Então veja que você, olhando, mesmo que você não lembre como é que se demonstra, você pode fazer essas associações. Começou com Pitágoras, desenvolvo o produto notável e depois vamos entrar no cosseno. Agora eu tiro do parênteses, c menos x ao quadrado igual a b ao quadrado menos a ao quadrado mais 2ax menos x ao quadrado. Se você olhar bem, você tem dois caras iguais de lados opostos, então você pode desconsiderá-los. Se fosse uma gangorra, você tira essas duas pessoas e não altera o equilíbrio entre elas. Se você for reparar agora, o que sobrou fica c ao quadrado igual a b ao quadrado menos a ao quadrado mais 2ax. Se você for dar uma arrumada, eu vou deixar o b ao quadrado sozinho, vai ficar o a ao quadrado vai passar para lá positivo, já está o c ao quadrado para lá e o menos 2ax. Então, perceba que eu estou olhando essa segunda, b ao quadrado, a ao quadrado, c ao quadrado, menos 2a, o que falta desaparecer? O x. Então, eu tenho que usar a relação do x em algum momento aqui. Então, eu preciso usar o cosseno de b, o x, e eu quero que apareça o c. Então, cosseno do ângulo B é igual ao cateto adjacente sobre hipotenusa. Se você passar a hipotenusa para lá, x vai ser hipotenusa vezes cosseno de B. Substitui aqui e está aí a prova de que é verdade isso.
ao quadrado mais c ao quadrado menos 2a vezes o x, vale c vezes o cosseno de b. Ok? Como é que se provaria as outras? Você, ao invés de traçar a altura saindo do ponto A, você traçaria a altura saindo do ponto B. Ou acharia a altura do ponto C e faria o desenvolvimento, ok? Então veja, a nossa fórmula é a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Inicia por Pitágoras, ok? A segunda parte é 2 vezes os dois lados, né? Então vem 2 vezes o primeiro pelo segundo, vem de um produto notável. E o cosseno para tirar a incógnita que estava atrapalhando a gente, ok? Então, vamos aos exercícios, pois as duas demonstrações já estão feitas. Tá aí. Se ele quer o alfa e ele te deu um triângulo, eu não sei se ele passa pelo centro, eu não posso afirmar, tá? Eu coloquei aquele ponto, ele pode estar ali como ele pode estar aqui. Então, se ele não comentou, calcular a medida do raio da circunferência circunscrita. Mas espera aí, se ele quer o raio, eu tenho que associar a lei do seno. Então agora eu fiquei com uma certa dúvida, eu não sei o que fazer aqui. Eu tenho lá que A sobre seno de A igual a 2R's. Se eu possuo o 7 e esse ângulo, se eu conseguir achar o seno dele, eu consigo achar o raio. Porém, eu não tenho o alfa. Se eu não tenho o alfa, eu não consigo achar o raio. Então, o que eu vou precisar? Eu vou precisar primeiro achar o alfa, tentando usar a lei do cosseno, já que ele forneceu os 3 lados, e aí partir para a lei do seno. Então, primeiro achar o alfa, para depois achar o raio. Vamos lá. Comece sempre pelo lado oposto ao ângulo ou que ele forneceu ou que ele precisa. Então, começa como Pitágoras. 7 ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Esse 7 você usa só no começo e nunca mais. Menos 2 vezes os 2 que estão para o lado direito da minha equação. Vezes o cosseno de alfa. Então fica 49 menos 25 menos 64 é igual a menos, aqui vai dar 10 vezes 8, 80 cosseno de alfa. Eu tenho aqui, eu possuo 49, eu devo 25, eu devo 64. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 89, ok? Eu devo 89 e tenho 49, eu devo 40 menos 80 cosseno alfa. Eu vou dividir por menos 40 para facilitar minha vida. Então, vai ficar 2 cosseno de alfa. O 2 está multiplicando, então cosseno de alfa vale meio. Se você recordar da aula de trigonometria, onde eu entro com um ciclo trigonométrico, ok? O correto é você pensar no ciclo trigonométrico. O cosseno, ele é positivo aqui e aqui. Então, vamos lá, cosseno de quem que dá meio? De 60 graus. Olha, essa aula a gente já deu, já brincou com essa parte, e eu vou fazer a marcação dele lá embaixo. Então, se aqui é o 360 e ele precisa voltar 60, é o 300. Mas tem uma pergunta, então, o alfa pode ter um valor de 60 e o alfa pode ser um valor de 300. Porém, esse ângulo alfa é um ângulo inscrito. Se o ângulo central vale 180, esse cara aqui não pode passar de 90. Ok? Então, o 300 está descartado. E se eu sei que o alfa vale 60, A,
Cadê o A? O valor que eu apaguei. Então tá aqui, né? 7 sobre seno de 60 igual a 2Rs. 7 sobre raiz de 3 sobre 2 igual a 2Rs. Vai ficar 7 igual a 2R vezes raiz de 3 sobre 2. Posso cortar. Passa dividindo. R igual a 7 sobre raiz de 3. Racionalizo. O meu raio, 7 raiz de 3 sobre 3. Ok? Então, veja, ele é um exercício que juntou a lei do seno com a lei do cosseno. Então, ele quer agora, nessa próxima, para a gente ir encerrando a nossa aula, o valor de AB. Você pode até fazer de uma maneira diferente, sem a fórmula, chamando isso de x, isso de 2 menos x. Só vou trocar essa incógnita, porque eu já usei o x aqui embaixo. Vou usar ele de y. Então, e aqui de h. Você pode treinar sem a fórmula. A lei do cosseno é mais tranquila do que a lei do seno, porque a lei do seno teria que fazer uma circunferência, ok? Então tá aqui, iniciando, né, para que você possa resolver, vai ficar raiz de 2 ao quadrado igual h ao quadrado mais x ao quadrado. Do outro lado, y ao quadrado igual h ao quadrado mais 2 menos x ao quadrado. Faria esse sistema. Você precisaria do cosseno desse cara. Cosseno de C, x sobre raiz de 2. O x valeria raiz de 2 cosseno x. Então, e o x vale 45, né? Aqui é o C. Aqui valeria 45 graus. X raiz de 2 sobre 2. Portanto, o x vale 1. Então, desta maneira, você poderia resolver sem a lei dos cossenos. Porém, vamos dar uma treinada. Então, segunda resolução. Aqui eu iniciei. Finalize para ver se você chega nesse mesmo resultado. Y ao quadrado igual a raiz de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado menos 2 vezes 2 vezes raiz de 2 vezes o cosseno de 45. Y ao quadrado igual, você pode cortar, mais 4 menos, cuidado com isso, 4 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, por 2 simplifica. Então fica y ao quadrado igual a 2 mais 4 menos 4, y ao quadrado igual a 2, portanto, y vale raiz de 2. Ok? Então tá aí, duas demonstrações, duas opções, resolver por fórmula ou sem a fórmula. Nessa última questão eu montei como é que se faz sem a fórmula, então a lei do cosseno ela não é tão complicada sem a fórmula, ela dá um certo trabalho. A lei do seno já dificulta um pouco sem a formulazinha. Porém, tá aí a demonstração para que você treine, ok? Espero ter ajudado, estudem bastante e boa sorte. Até mais.